há um grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas de como vai ser o início desse governo eleito agora a partir de 2019. Eu penso que o que interessa, acima de tudo, à população é a situação da economia e o reflexo dessa situação da economia no dia a dia das pessoas. E aí, gente, vamos prestar muita atenção, porque o dia a dia das pessoas tem muito a ver com as oportunidades que as pessoas têm em sua vida, seja no trabalho e seja na prestação de serviços que o governo federal, estadual e municipal faculta à população, principalmente aquela população mais carente que depende do Estado, ou seja, ela não consegue pagar um plano de saúde, pagar uma escola particular, ter segurança pública na periferia e assim por diante. E aí nós vamos ter, com um grande relevo, a posição do Ministério da Fazenda, que virou um Ministério da Economia, um poderoso ministério do governo Bolsonaro, sob a chefia de Paulo Guedes. Ele montou uma equipe de pessoas afinadas com o pensamento liberal, que é um pensamento que procura diminuir a importância do Estado na vida das pessoas, que as pessoas tenham condições de cuidar, de receber as coisas, pagando por elas. Provavelmente é um modelo que é semelhança daquilo que existe nos Estados Unidos. Não é à toa que o Bolsonaro elogia muito o sistema americano e gostaria, parece, que fosse aos poucos sendo implantado aqui no Brasil. Mas esse pensamento liberal, ele tem uma vertente que é a vertente fiscal. Vamos reduzir os impostos, vamos reduzir as despesas e aí vai sobrar dinheiro para a população poder pagar um plano de saúde, uma escola particular para seus filhos e assim por diante. Eu não acredito que isso possa ocorrer no Brasil rapidamente, porque a grande maioria da população depende ainda do Estado. Não consegue ter recursos que sobrem ao final do mês para poder pagar aquilo que ela gostaria de ter, que é uma saúde particular, eventualmente, uma escola particular e assim por diante. Ou a gente vai acreditar que as coisas se resolvem por um passe de mágica, que basta manifestar a vontade de ter uma nova política liberal funcionando na economia que tudo se ajusta, tudo se resolve. Não é bem assim. E o passado do Brasil, de vários outros países, não se transformou de repente numa situação tipo americana. Mas vamos acompanhar, essa é uma questão muito importante. A equipe de Paulo Guedes já manifestou várias vezes aquilo que é o cerne da proposta liberal, que é o ataque duro à questão fiscal. Como? Privatizando empresas, vendendo patrimônio público e com isso reunindo recursos suficientes para bancar uma parte importante da dívida pública do Brasil. Mas vamos aos números. O Paulo Guedes afirma que é perfeitamente possível você fazer privatizações que acabem redundando em cerca de 600 bilhões de reais para o Tesouro Nacional e que você consiga vender cerca de 400 a 500 bilhões de reais de imóveis da União. Ora, quando ele começou a falar isso pela primeira vez, vários economistas avisaram que os números não tinham nada a ver com isso, que dificilmente conseguiria fazer privatizações com mais do que 300 bilhões de reais e a venda de patrimônio, se chegasse a 100, 200 bilhões, já seria um sucesso. Mas cuidado, porque a dívida está no entorno de 5 trilhões e 300 bilhões de reais. E não é com 1 bilhão de reais que você resolve isso, e muito menos com 600 ou 500 bilhões de reais
que seria uma visão mais realista. Tanto é que o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já avisou e saiu nos jornais que não vai ser as privatizações que vão resolver o problema fiscal. E ele insiste que é necessária a reforma da Previdência Social. Paulo Guedes também concorda que é necessário a reforma da Previdência Social. Acontece que precisa ver quem é que vai pôr o guiso no gato, ou seja, quem é que vai conseguir negociar com o Congresso a aprovação de uma reforma da Previdência que vai dificultar as pessoas de atingir uma idade para se aposentar e, ao mesmo tempo, se for se aposentar, o valor a ser recebido com aposentadoria não seria do tamanho que hoje estaria sendo pago. Ou seja, um golpe forte na economia popular, porque, como eu digo aqui e repito, 93% da população que ganha até 3 salários mínimos. E é essa turma que será atingida por uma reforma da Previdência Social. Bom a gente saber isso, é bom a gente pensar sobre isso, porque isso interessa a cada um de nós que um dia vai estar pedindo para se aposentar. Ok, a outra questão é segurar as despesas. A equipe diz que pode segurar muito as despesas. Eu acredito que dá para segurar uma parte das despesas, mas não é com muita facilidade isso não, porque a maior parte dessas despesas se referem a salário de servidores, a dinheiro necessário para tocar a máquina pública e por aí vai. Então não é uma coisa fácil e a maior parte das despesas do governo federal está muito amarrada por decretos, por leis, por portarias e pela própria Constituição. Então, muita atenção com relação a isso. Eu acho que o ataque, como eu venho dizendo aqui, na questão fiscal, passa por 3 frentes. Uma frente de controle de despesa, principalmente quando você destina uma parte dessa despesa para camadas que não deveriam receber nenhum recurso do governo, porque já tem recursos de sobra. Um controle firme na questão do crescimento econômico, porque sem crescimento econômico não existe arrecadação boa. E aquilo que causou o déficit fiscal no Brasil não foi o aumento de despesas do governo federal, porque desde 2014 elas estão estacionadas em 1,3 trilhão de reais. Mas a arrecadação do governo federal, a partir de 2014, afundou. Ela estava da ordem de 1,4 trilhão de reais. Em 2013, ela caiu para 1,3 trilhão de reais em 2014, portanto, igualou a despesa, e dali para frente foi caindo a razão de 100 bilhões todo ano. Ou seja, o grande responsável pelo déficit fiscal do Brasil foi a perda de arrecadação. E a perda de arrecadação está umbilicalmente ligada à atividade econômica, ao crescimento econômico. Sem crescimento econômico, você não resolve a questão fiscal. E os juros, que é um eterno esquecido, não só por essa nova equipe que entra de Paulo Guedes, mas também da equipe do Michel Temer, é responsável por 82% do déficit público. Assim, vamos ficar muito atentos aos primeiros passos desse governo para ver realmente aonde que vai ser descarregada a crise que nós estamos atravessando. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho
para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.